Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Vamos hoje trabalhar a simplificação de algumas frações para facilitar a multiplicação. Essa multiplicação de frações poderia ser feita simplesmente, de forma horizontal. Neste primeiro caso aqui, nós temos 4 nonos vezes 3 décimos. Nós poderíamos fazer, então, 4 vezes 3, que daria 12. Sobre 9 vezes 10, que daria 90. E aí nós poderíamos simplificar aqui, né? Dividindo por 2 em cima, nós teríamos 6. Dividido por 2 embaixo, nós teríamos 45. Dividido por 3 em cima, nós teríamos 2. Dividido por 3 embaixo, nós teríamos 15. Então o resultado seria 2 quinzeavos. Mas nós podemos fazer de uma outra forma, né, simplificando as frações para facilitar. Para simplificar, nós podemos fazer de duas formas. A primeira seria decompondo os números. Eu sei aqui que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. E continuando ali, vezes 3. 9 eu sei que é o mesmo que 3 vezes 3. Continuando ali, o 10 é 5 vezes 2. Fazendo dessa forma, fica bem claro o que nós temos em cima os números, no numerador e no denominadores que são repetidos. Então, eu posso aqui cortar esse 2 com esse 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. Eu divido 2, ou divido por 2 em cima, fica 1. Divido por 2 embaixo, fica 1. Posso cortar também esse 3 com esse 3. E aí é que eu tenho 5 vezes 3 embaixo e 2. Então, 2 quinzeavos. Então, essa é uma primeira forma. A segunda forma é parecida também, só que a gente não vai decompor os números, nós vamos simplificar as frações como elas estão. Vezes 3 décimos. Eu tenho aqui o 3, que é divisível por 3, eu posso dividir por 3, vai ficar 1. O 9 dividido por 3 fica 3. 4 e 10 são divisíveis por 2. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Onde eu vou ter então 2 terços vezes 1 quinto. E a resposta é a mesma. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Isso. Vamos fazer essa de baixo aqui agora, então. Vamos fazer desse método primeiro de decomposição. Eu tenho aqui 14. Eu sei que 14 é o mesmo que 2 vezes 7, vezes 15, que é o mesmo que 3 vezes 5, sobre embaixo. O 35 eu posso decompô-lo em 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35 vezes. Agora o 20 é 2 vezes 2 vezes 5. E assim fica muito claro, explícito o que, que eu posso cortar. Eu tenho um 2 aqui em cima, corto com esse 2 de baixo. Eu tenho 7 aqui em cima, corto com esse 7 de baixo. 3 eu não tenho, mas eu tenho 5 aqui em cima, corto com esse 5 de baixo. O que sobra para mim então? 3 sobre. Sobrou aqui 2 e o 5. 2 vezes 5. Então, 3 décimos. Nós podemos fazer também daquela outra forma, já simplificando aqui na fração.
Vou apagar aqui de novo para a gente refazer. Eu tenho ali 14, então eu já sei que o 14 e o 35 são divisíveis por 7. Posso dividir por 7 em cima, dividir por 7 embaixo. 14 fica então 2. E o 35 dividido por 7 fica 5 vezes. O 15 eu sei que é divisível por 5, então eu tenho 3. E o 20 é divisível por 5 também, então eu tenho 4. Aqui ainda posso simplificar, porque eu posso dividir esse 2 aqui por 2 e dividir também esse 4 aqui por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 sobre 5 vezes 3, continua, e 4 dividido por 2 dá 2. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Agora, nesse de baixo, nós temos um pouquinho mais complexo, porque nós temos várias frações. Mas nós podemos multiplicar aqui na sequência. O que nós vamos fazer? Vamos fazer pelo primeiro método da decomposição, que facilita bem a nossa vida. Vou colocar um traço bem grande aqui. O 8 eu posso dizer que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes o 25 é o mesmo que 5 vezes 5. O 6 é o mesmo que 2 vezes 3. Embaixo eu tenho 5, 8 quintos. Eu tenho 12, que eu posso simplificar, dizendo que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 12 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes. E o 28, eu posso dividir 28 por 2 dá 14. Dividido por 2 dá 7. Vezes 7. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 7, 28. Então, agora vai facilitar bem a nossa vida. Vamos começar pegando aqui o 2 logo no início e cortando com o 2 de baixo. Outro 2, corto com esse outro 2 de baixo. Outro 2, corto com esse outro 2 de baixo. 5 em cima, no numerador, posso cortar com o 5 de baixo. Não tem outro 5, mas eu tenho outro 2. Esse 2 posso cortar com esse 2 de baixo. E esse 3 eu posso cortar com o 3 de baixo. Então, na verdade, o que sobrou aqui foi o 5 no numerador 5, sobre, embaixo sobrou apenas o 7. 5 sétimos, né? Ficou bem fácil de fazer. Nós podemos fazer também daquela outra forma e simplificando aos poucos. Então, tenho aqui o 8, eu posso dividir o 8 por 4. E aí vai ficar 8 dividido por 4 dá 2. O 5 eu não posso dividir, mas eu posso dividir aqui esse 12 também por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 5. E aqui em cima eu tenho o 25, que eu vou deixar aqui por enquanto. E eu tenho aqui o 6 vezes o 6 e o 28 eu posso dividir o 6 por 2 e o 28 também posso dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e o 28 dividido por 2 dá 14. Bom, mas eu ainda posso simplificar um pouquinho mais. Eu tenho aqui 2 em cima e 14 embaixo, que são divisíveis por 2, então 2 dividido por 2 dá 1. Vou colocar os outros aqui, vezes.
14 dividido por 2 dá 7. Então, esse e esse dividido por 2. Agora eu tenho aqui o 25, que é divisível por 5, e o 5, que é divisível por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. E eu tenho aqui o 3, posso dividir por 3, e o 3, que posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicando aqui na horizontal, 1 vezes 5 vezes 1 é igual a 5. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 7 dá 7. Então é isso. Espero que tenha ajudado alguns de vocês para lembrar como que a gente faz multiplicação de frações. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.